Ele é guitarrista, DJ e produtor. Desde criança quis ser músico até se tornar membro fundador da comunidade ninjitsu. Ele é rock, ele é groove, ele é funk, ele é soul, ele é Fred Chernobyl. Boa tarde, tudo bem contigo, Fred? Tudo? Obrigado por estar aqui. Beleza? Pô, eu que agradeço o convite aí. Vamos falar da tua trajetória, então, da tua história, o que é falável, né? Aham, Tá, vamos começar do começo. Eu gosto de começar lá dos primórdios, né? Que criança que foi Fred Chernobyl? Primeiro, até os 10 anos, eu passava o tempo todo desenhando. E aí, lá por 7 anos, eu me tornei um roqueiro precoce, assim, na verdade. O meu irmão, o Nando, tem 2 anos a mais que eu, ele tinha uns 9, 10. E aí, a gente descobriu o Black Sabbath Volume 4 do meu pai, o Jimi Hendrix Axis Bold as Love, em vinil. E tinha um Cheap Thrills, da Janis Joplin também. Aí eu comecei a ouvir rock, né? Tipo, muito cedo, né? Enquanto os meus colegas ouviam música infantil, né? Balão Mágico, essas coisas que tinham nos anos 80. Eu já procurava onde é que eu ia achar uma camisa do Van Halen. Mas tu não curtia Balão Mágico? Não. Não? Porque às vezes rola da pessoa assistir, gostar de coisas infantis, mas também... Mas era só rock, Mas então. tinha vontade de tocar, assim, já. E aí eu desenhava e desenhava, tentava desenhar umas capas, uns discos, assim. Eu tenho uma pasta cheia de desenho, parece até uma criança satanista, assim, né? Porque tem um monte de diabo, um monte de caveira, que era assim, né? No rock nos anos 80. E essa pasta realmente dá medo. E daí eu comecei a tocar com 10 anos de idade. Tocar guitarra e baixo. O Nando também tocava guitarra e baixo. E eu sabia um acorde só, né? Tipo, um acorde de quinta, um acorde básico de punk, né? De rock, né? O acorde power chord, que chamam aí, né? Mas eu já fazia músicas só com esse acorde, né? E foi indo, né? Aí com 11 eu entrei em aula e tal. E sempre tive o sonho de ter uma banda. Eu sempre soube que era isso que eu queria da minha vida, né? O resto tudo eu ia fazendo por fazer, né? Tipo química, matemática, essas coisas... Tá louco, não entendia nada, assim, ó. Não entrava na minha cabeça química, matemática, assim. Eu não sei como é que eu acabei o colégio, na real. Mas bom comportamento também não foi. As classes com todos os logos de banda desenhados, né? Na classe. Mas inglês, português, essas coisas era bom. E aí eu comecei a tocar muito cedo, né? Tipo, banda de colégio, tudo. Sempre com o meu irmão no baixo e o Pancho, batera até hoje da comunidade, na bateria. Então tu toca com eles desde sempre? Sim. E eu sempre toquei com alguém do lado, né? Eu nunca fui, tipo, Eu tocava em alguns momentos, estudava sozinho, né, em casa. Eu comecei a ter aula com um professor que só me ensinava jazz e eu só via heavy metal. E eu comecei a tocar baixo num coral de músicas folclóricas. Uau. Então eu pegava essa coisa de música étnica, com várias levadas étnicas, por exemplo, música mexicana, polka, samba, sabe, vários tipos de ritmo. Eu pegava o groove no baixo, aí chegava em casa, ouvia heavy metal, e ia na aula de guitarra e o cara só me ensinava jazz. Então, era uma miscelânea sonora. E, na verdade, eu sou isso até hoje. Assim. Eu não consigo ficar só num estilo musical. Eu acho que todos os estilos estão ligados, na verdade. Né? Não consigo ficar só numa coisa. Eu amo hip-hop, eu amo heavy metal, eu amo baile funk, eu amo um monte de tipo de música. Né? E essa, assim, a minha base já foi assim, né? Porque era de um coral de música folclórica, eu ouvia metal e estudava jazz. Então não tinha como eu ser ortodoxo de um estilo. Não tinha como. E dessa criança proativa e super interessada em vários estilos, tu disse que tu continua sendo, né? Mas e da personalidade que tu tinha, tu ainda tem um pouco... Na verdade tem um pouco, assim. Eu tô me conhecendo de novo, porque eu tô um tempo sem beber, né? Então, assim, eu tô sentindo que quando a gente começa
a tocar, ia ter banda, ia sair na noite, virar adolescente. E aí eu formei várias bandas, lancei mais de 20 discos e tal. E aí eu tô sentindo que dessa criança, assim, que na adolescência, assim, começou a sair da rolê, eu era muito rolezeiro, né? Eu andava no Oswaldo Aranha com uma garrafa de cachaça no bolso da bermuda, né? Com 17 anos. Então, assim, a gente era tudo assim, da rua, bem da rua mesmo. Então, agora que eu tô um tempo sem beber, eu começo a sentir algumas coisas muito parecidas com essa fase, assim, pré-rolê meu, assim, sabe? Mas é só... Eu acho, na verdade não tenho certeza disso. Essa parada, né, já que tu falou sobre parar de beber, foi uma decisão baseada em quê? Quer falar um pouco sobre isso ou passamos para o próximo assunto? Não, eu posso falar. Foi baseado em saúde mesmo, né? Saúde física e mental mesmo. Eu tava há 20 anos bebendo todos os dias. Mais ou menos isso. Tá, e a gente já dá para fazer alguns estragos. Já dá para ter uma noção, né? Tu falou sobre o tocar com o Pancho, tocar com o Nando. Claro, o Nando acabava sendo natural, né? Irmãos, né? Então, é muito bom ter um irmão do lado para tocar, né? É muito bom, porque isso te dá uma base. Tem músico que só estuda sozinho, quando vai tocar com banda, não engrena, né? Não mixa com a galera, né? Eu sempre tive alguém do lado tocando, isso é muito legal. E como que surgiu a comunidade? Como que então chega Mano Chains nesse trio já para virar a comunidade Ninjitsu? Ele era um amigo de infância, vizinho de casa de praia em Tramandaí, que estava sempre com a gente. Nunca tinha demonstrado interesse de ter banda nem nada. E um dia ele ficou na minha casa em Tramandaí e a gente ficou umas 2 semanas lá, só fazendo churrasco e tomando cerveja, e a gente fez a música Detetive. Detetive, então, é a música inaugural. E eu nem sabia que ele queria ter banda nem nada, e a gente fez, e ele rimou legal. E Detetive foi feito assim, e aí a minha cabeça já fazia um mashup, hoje se chama, né? Hoje não, né? De uns 10 anos pra cá se usa esse termo mashup. Mas o Detetive é um mashup de várias coisas. Na verdade, o riff inicial é eu imitando o riff da abertura do Beavis and Butthead, do desenho animado da MTV, o riff da guitarra. Daí, quando entra o vocal, é baseado no Snap, no I Got The Power, que tinha um sample de guitarra que fazia... I got the power! Aí a gente fez Detetive, Detetive. E na verdade, a gente estava fazendo isso porque o vizinho nosso... Ele mentia que o pai dele era detetive, mas o pai dele era delegado. E a gente parava na frente da casa dele de madrugada e ficava... I got the power! Detetive! A gente fazia isso para afogar num cara. Começou... E aí a gente escreveu o resto da letra. Então, na verdade, tudo começou para se arrear num vizinho em Tramandaí. E foi assim que começou a banda, na real. E aí, obviamente, o Nando e o Pancho seriam... né, porque a gente já era uma turma que tocava junto. E tivemos várias bandas nos anos 90. A Borboleta Negra, uma banda de funk metal, que a gente tocou também. Que era tipo o Chili Peppers na raiz do Chili Peppers, né? E a gente era bem anos 90, assim, né? Run MC, Beastie Boys, a gente pegou essa fase, assim, de... Ih, caralho, rap com rock, meu Deus, isso é... Sabe? A Fábio sabe disso. Bom, depois da banda formada, Detetive já existindo... Aí a gente começou a dar canja nos shows dos amigos da Ultraman, Acústicos Valvulados. A gente dizia... eles curtiram Detetive, eles diziam, toca Detetive. Aí, era a música... daí a gente fez uns shows, assim, na Garagem Hermética, de abertura de bandas. E a gente já fez mais umas 4, 5 músicas, Merda de Bar, outra. E daí a gente fez um clipe com 2 colegas meus de faculdade, né, o Cristiano Train e o Zanella. E em 96, existia uma câmera Super 8 e a gente fez o clipe de Detetive. E a gente mandou para MTV. E aí ganhou o clipe de ouro, de melhor clipe independente do Brasil. Aquela brincadeira que a gente fez para se arriar num vizinho. E aí hoje fazem 25 anos que eu me sustento dessa banda aí. Já criei um filho, tudo. Já dá para dizer que tá criado, né? O Eric. Falando do Eric,
o Eric nasceu meio que junto, né, com a comunidade. Na verdade, o Eric foi gerado, né, ali durante a gravação do primeiro disco, né? A banda surgiu em 95, aí no final de 96 a gente entrou em estúdio para gravar de forma independente. Não foi só Detetive, né? Tinha outras músicas. A gente foi gravar um disco, assim, né? Chamou o Educar para produzir. E aí, durante as gravações, eu fiquei sabendo que a mãe do Eric estava grávida, né? E aí, como é que foi naquele momento? Foi legal, tipo, eu era jovem, né? Tipo, Sim. mas a gente assumiu, a gente foi morar junto, tudo. E aí teve o tempo de gestação dele, era o tempo que a gente estava correndo atrás de uma gravadora também. Aí quando ele nasceu, nós ganhamos o prêmio de clipe de ouro. Foi junto, assim, da MTV. E até tem nos arquivos, assim, eu pegando o prêmio e dedicando a ele. Que demais. Que bonitinho. Ele tinha 15 dias de vida, eu acho. E ele dentro da tua vida, assim, também, ele não tinha como ele cair longe do pé, né? Ele é um grande artista, né? Um grande músico. Concordo. Como que foi também a tua influência na vida dele musical? Tu acha que teve influência direta? Teve de ouvir música já na barriga da mãe, de ouvir só música boa, o que eu considero boa, né? Que ele ouvia muito soul music, muito funk, muito James Brown, muito Parliament Funkadelic, muito Sly and the Family Stone, Aretha Franklin, Nina Simone, Billie Holiday. São as coisas que o Eric ouvia na barriga. Só isso? Eu encontrei só a fita isso. cassete, que eu fiz uma coletânea para ele ouvir quando era bebê e tal, essas coisas. E era só esse tipo de música, só soul music, basicamente. E aí eu me separei da mãe dele quando ele tinha 4, né? Mas antes já de se separar, então... Ele começou... Ele tinha um monte de guitarra de plástico, né? Todo mundo dava guitarra para ele, né? De presente, assim. E a lembrancinha do berçário dele era uma guitarra que era um imã. E com 4 eu comecei a ensinar ele a tocar. Ainda bem que ele gostou dessa coisa de música, porque podia ter sido um trauma. Podia. Porque, na verdade, quando eu descobri que eu ia ser pai, e eu não tinha nada definido na minha vida, de fato, e não me sustentava de música ainda, eu pensei, ou vai ou racha, né? Ou eu me entrego agora e esqueço dos meus sonhos musicais e pego um emprego que eu não gosto só porque eu preciso pagar umas contas, porque sou pai e tal. É difícil viver de música? Eu acho que é 1 em 1000 que consegue pagar suas contas vivendo de música. E um cara bem sucedido na música é um cara que paga suas contas. Sim, é o básico, né? Tipo assim, né? Então, assim, é foda viver de música. Então, assim, eu decidi que ia ser isso mesmo e eu larguei tudo. Eu fiz o oposto do que me recomendaram. Eu larguei tudo. Eu larguei faculdade, eu larguei um trampo que eu tava estagiário lá. Estágio de quê? De planejamento comercial, marketing na RBS TV. Eu confesso que eu mentia que ia no banheiro e dormia. Eu sentava assim na patente e ficava horas. Assim. Eu não gostava do que eu fazia, sabe? E aí eu larguei tudo e foi um período de muita angústia também, para até a banda dar certo. Tu precisava ter uma gravadora. Graças a Deus a gente assinou com uma gravadora grande na época e tal. O primeiro disco, a primeira prensagem saiu pela Warner, uma divisão da Warner, Continental. Mas então, aí que eu chego nessa coisa do Eric, eu acho que isso seria educar ele. Ele vê que vale a pena acreditar na música. Assim, tipo assim, eu não quero que o meu filho veja um pai que é um músico frustrado. Eu pensava isso, sabe? Porque isso vai acabar refletindo em coisas ruins para ele. Eu quero que ele veja que música é uma coisa boa. Então, assim, isso me deu muita força, sabe? Para o surgimento dele, sabe? E aí eu botava ele no colo e ele fazia a mão direita, eu fazia a mão esquerda. Porque ele não tinha tamanho de mão ainda para tocar. E aí ele tem um ritmo muito bom na direita e ele começou tocando com um bebê, assim, 4 anos de idade, 3. Sensacional, sensacional.
Falando mais sobre a comunidade ninjitsu, né? A relação de vocês, né? Tantas histórias que vocês, né, devem ter nesses 25 anos. É muita coisa. O que tu destaca desses 25 anos, assim, de mais a fuder? É bem difícil destacar algo assim, sendo bem sincero. Mas eu acho que ter aberto o show, tocado com Chili Peppers foi a coisa mais legal assim, que a gente fez, sabe? Foram 2 dias com eles, que eu era fã deles desde piá, né? Sim. O Chili Peppers começou em 84. Eu fui conhecer eles bem no começo mesmo. Eu conheci o Chili Peppers já em 86. Eu conheci eles, no segundo disco, eu acho. E aí, abrir o show deles foi uma realização de um sonho. Em que ano foi? Foi em 2002. Se é para falar de um, eu falaria só desse. E aí eles chegaram um dia antes, eu fiquei muito amigo do batera, o Chad Smith. Então rolou uma relação mesmo, Rolou. Não foi só abrir o show, como acontece muito. Foi uma relação bem legal, assim, tipo, de bebedeira, de festa mesmo, sabe? Os outros já estavam em recuperação, né? Já tinham largado as drogas, eu digo, né? Tiveram problemas sérios, né? O Frusciante, o Anthony e o Flea um pouco, mas não tanto. Mas o Chad era o único que estava na atividade, né, da chalaça, né, do bar. E, tipo, nós acabamos com o estoque de bebida do Sheraton. Né? Nossa. Quebraram as coisas, não? Quebramos sem querer, né? Não é aquela coisa de roqueiro metido que joga TV pela janela. Mas a gente quebrou umas coisas no bar lá, mas foi sem querer. Merda de bar. Merda de bar. E a relação de vocês também, quero abordar isso assim. Teu irmão, o Punch que era desde sempre, o Mano desde sempre, só que tá junto o tempo inteiro, né, circulando o Brasil, né, vocês viajaram muito, né, nesses 25 anos. Sempre foi tranquilo ou alguns momentos, assim, aconteceram atritos e dificuldades? Não, a gente se dá muito bem. Não querendo pesar o ambiente. Sério, a gente se dá muito bem. E a gente sabe os momentos de relevar e de afastamento saudável, sabe? De se encontrar na hora certa, sabe? Uma banda não tem que estar convivendo o tempo todo, não. A gente está junto há 25 anos, 27, na real, eu arredondo para 25. Sim, teve 2 anos de pandemia. O Punch saiu. Teve 2 anos de pandemia, mas é bem isso. Daqui a pouco já é 30. Anos, mas a gente sabe se afastar nas horas certas, de tipo, nunca falar as coisas no impulso. Nunca, assim. Parece uma banda que faz terapia, sabe? Tipo assim, a gente não discute pós-show. Se alguma coisa deu errado, é impressionante isso. A gente nunca, no camarim, porra, e aquela hora lá, caralho, que tu fez aquilo, sabe? Nunca fez isso. Porque quem errou sabe que errou. E a gente não briga. É impressionante. Não briga mesmo. Faria tudo de novo? Faria. E vai seguir fazendo, na verdade, mas faria tudo de novo? Eu quero mais, pelo menos 25 anos de estrada. Tu acha que vai? Sério? Tu acha que vai longe? Vai. Eu acho que acabou essa coisa aí de cara ficar velho, parar de fazer as coisas aí. Eu acho que... E não só por causa do Stones, né? Que tem quase 1 século de banda. É um bom exemplo, né? É um bom Mas exemplo. eu não me sinto nem um pouco a fim de parar nada, sabe? Eu me sinto... Às vezes eu faço certos exercícios de parecer que eu tô começando de novo, sabe? Eu faço... eu carrego junto, eu desmonto... Eu passo som, coisas que eu tinha parado de fazer, porque tu acostuma com uma equipe técnica, e aí quando tu vê, tu não faz mais certas coisas. Não, né? vive mais aquilo. Tu só aparece para tocar, né? Mas eu voltei a fazer várias coisas também, né? Também hoje em dia não dá para... não há mais essa estrutura para as bandas, né? E as bandas que não se adaptaram à nova estrutura, que é uma estrutura um pouco mais humilde, pararam, né? Porque vai ficar arrogante achando que tudo vai ser como era antes. Não vai ser, vai bola pra frente, te adapta como estão as coisas hoje e segue tocando. Então, tipo assim, eu curto todos os momentos da estrada, sabe? Eu carrego os equipamentos, eu monto, eu desmonto, e isso são coisas que eu fazia quando eu tinha 16 anos. Agora eu tô com 47. E
Eu monto, desmonto, carrego, saio do palco, cuido. E, tipo, eu passei anos sem fazer isso. Meu Deus do céu. Tem uns equipamentos tudo quebrado, assim, que eu nem sei como é que quebrou, sabe? Tu teria cuidado melhor. Teria cuidado, pelo amor de Deus. Eu tenho uma guitarra que já voou, já caiu no chão, já rachou, já colou. Pelo amor de Deus. Dentro disso, Fred, onde que aparece o teu trabalho como DJ, né? Teu interesse também por ser DJ, enfim. É a coisa mais recente, mas que já faz um tempão, né? Sim. Porque eu tô há muito tempo nessa atividade musical. Na real, eu tenho 30 anos de carreira, né? Tipo, eu comecei a tocar com 17. 30 anos de música. Na noite, né? De tocar na noite com banda, assim, eu tenho 30 anos. E como DJ, eu tenho 17. Um montão. É que assim, no segundo disco da Comunidade, que tem Eu Tô Sem Erva, Cowboy, Não Aguento Mais, já sou eu nos beats. E eu tinha um sampler mais arcaico do que esse, que pesava 20 quilos e tinha 30 segundos de memória RAM. 20 quilos e 30 segundos de HD. Tu não tá sendo... 30 segundos de HD. Não, tô falando a real. E tinha 8 canais só. Então, e os maiores clássicos da Comunidade foram feitos ali. Tirar leite de pedra, sabe? Virar à noite e gostar do que faz, né? Então, assim, já nesse disco, no Michael Douglas Syndrome, já os beats são meus. E aí, o terceiro disco ele foi 100% orgânico, Aproveite Agora, que a gente fez um disco mais rock, depois que a gente abriu o Chili Peppers, a gente entrou nessa vibe. E aí, mais o outro disco, o quarto disco da banda é o Comunidade no Baile, que são versões em baile funk dos clássicos da banda. A gente pegou os clássicos dos 3 primeiros discos e fez em baile funk. Aí eu já fiz a produção inteira do disco. Eu fiz toda a produção com beat. E aí, isso é 2005. E aí eu tinha um amigo que trocava arquivos comigo de música, e no SoulSeek, alguém aqui já usou o SoulSeek? Tinha uma coisa muito legal, que era a caixa de diálogo, né? Tu podia conversar com as pessoas que tu trocava música. Pra quem não sabe o que é SoulSeek, o que é SoulSeek? É tipo um Napster. Pra quem não sabe o que é Napster, o que é? Negócio de pirataria aí, né? Ponto, tá explicado. De trocar música. Mas essa parada de conseguir dialogar, principalmente com quem tá baixando as tuas músicas, ou essa pessoa tem interesse no meu som, de onde é que ela é? Da Escócia? Oi? Aí tu te abre um campo assim, e aí um dos caras que trocavam muita música comigo era o Gork, que é o que ele estava criando com os 2 amigos de Curitiba, o Bonde do Rolê, que hoje o Gork é o digamos assim, é a mente por trás do Pablo Vittar, né? O Pablo Vittar é um produto do Gork, né? O Gork que criou o Bonde do Rolê, criou o Pablo Vittar também depois, ele é o empresário do Pablo Vittar, toda a concepção artística foi feita por ele. Então ele baixou Comunidade no Baile, meu disco. A gente começou a conversar, a gente trocou muito som, que a gente tinha afinidade musical. E ele disse: vem para Curitiba para a gente gravar o Bonde do Rolê. Aí aqui, meu primeiro vinil, é o primeiro vinil da Mad Decent, que hoje é uma gravadora gigante. É uma das gravadoras mais legais dos Estados Unidos. Isso aqui é de 2005. E é um disco produzido por mim e por ele, que o Diplo, hoje ele é consagrado, na época ele estava recém começando, ele topou lançar pela gravadora dele. Então, o primeiro disco da Mad Decent é um disco que eu fiz no quarto dos caras do Bonde do Rolê. Eu produzi, gravei, mixei, masterizei no SoundForge, para quem conhece. Virou uma coisa animal. Sim, e aí, na hora de assinar a produção, eu tinha ganhado os Rock Go da MTV e o Bonfire Bianchi tinha me apelidado de Chernobyl, né? Por algum motivo. E aí que nome que eu vou assinar? Eu achava legal, tipo, o Chernobyl tá dando certo, eu fui campeão do Rock Go, esse nome é legal. Aí eu assinei esse álbum aqui como DJ Chernobyl, a produção, produced by DJ Chernobyl. E aí eu comecei a discotecar também. Aí surgiu essa loucura, porque o Bonde do Rolê era tipo, uma comunidade pós-tamborzão. Porque a comunidade é Miami Bass, quando o baile funk começou, ele era uma vertente de uma batida do hip hop da Flórida,
que chama Miami Bass. Todos os tracks de baile funk da origem são com a batida Miami Bass. O DJ Marlboro fez isso. É tipo cantores de samba em cima de Miami Bass, né? Eu Só Quero Ser Feliz, Rap do Silva, é isso. E depois surgiu o tamborzão. Então, a comunidade é Miami Bass com rock. O bonde do rolê já é tamborzão com rock, esse vinil aqui, né? E aí, ele estourou no mundo inteiro, o bonde do rolê fez turnê mundial. E aí a gente assinou com esse disco aqui, o segundo, With Lasers. A gente assinou com a Domino Records, que era a gravadora que lançava acho que era Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, essas bandas aí indie de 2006 aí, a gravadora mais legal. E aí esse disco aqui eu e o Diplo produzimos do bonde do rolê, o With Lasers. E aí começaram a me chamar para ser DJ em muitos lugares. E aí que eu entrei nessa pira, eu já tinha essa pira de misturar baile funk com rock na comunidade, baile funk com rock no bonde do rolê. Mas aí, para ser DJ, eu pegava tudo que existia e transformava em baile funk. Tudo que estava em torno do andamento do funk, onde eu achava o buraco pro tamborzão, sabe? Metia o tamborzão do funk, reestruturava as músicas e fazia um set 100% autoral. E desse set 100% autoral, tipo de pegar house music, pegar techno e pegar indie, eu lancei alguns vinis por um selo do Japão, chamado Chateau Disc. Como são remixes ilegais, eu não sabia como assinar, eu botei o label Support the Victims of Chernobyl. E aí eu lancei em 2006 e 2007, são 2 vinis de baile funk com techno e com house. E daí eu fui tocar no Japão. Eu tinha recém começado a ser DJ, eu fui chamado para o Fuji Rock Festival, que era aí o palco de novas tendências mundiais. Eu toquei no mesmo palco que o Justice e que a Lily Allen, em 2007, e no Japão. E quando tu mal tinha começado a ser DJ. Como é que tu, porque o bonde do rolê tinha estourado, eu tinha lançado vinis de música eletrônica com baile funk no Japão, e fui pro... E o que tu achou disso, assim, eu achei muito legal, porra. Quando eu vi, eu tava no Japão. Sério. Meu, como assim? É sério mesmo. Foi... eu tinha dado umas tocadas no beco. E como DJ, é sério, eu só tinha tocado no beco. Eu ainda falei pro Schutz e pro Vitor, me coloca a tocar mais aí que eu tenho que treinar pra ir pro Japão. Que loucura. Mas assim, eu tava fazendo um set 100% autoral. Então assim, ninguém ia dizer que o que eu tava fazendo era errado, porque só eu fazia aquilo. Sim. Então assim, eram miscelâneas musicais em baile funk. E por quê? Para as pessoas se identificarem, né? Para ter ícones de outras culturas dentro do baile funk, né? E nisso, na verdade eu estava meio que sem querer fazendo um plano de inserir o baile funk onde ele não tocava, né? Porque eu acabava, com essas versões, eu acabava tocando funk onde era proibido tocar funk. Porque tem uma música lá, consagrada de não sei quem, que tá com beat de baile funk. E aí começou, daí, tipo assim, aqui a Exploited foi considerado o melhor selo de house de Berlim, lançou 2 vinis meus também. Que bonita essa capa. Esse aqui são remixes que eu fiz para eles, Miss Pac-Man, e aqui é o meu vinil da Exploited, o que foi mais legal, assim, que é com a voz do Cabal, aquele do rap da senhorita, sabe? O Cabal. E da MCG lá de Santos. Esse vinil aqui foi muito bem de venda. E aí, né, enquanto todas essas coisas que eu estou falando estavam acontecendo, eu comecei a tocar pelo mundo todo. No mundo todo, eu quero dizer, Rússia... Realmente no mundo todo. Suécia, Rússia eu fui 4 vezes. Lituânia, Ucrânia, Áustria, Alemanha. Paris. Alemanha é o lugar que eu mais toquei. Alemanha, França, República Tcheca, várias vezes também. Hungria, Irlanda, Paris, Père Lachaise. É que o Fred tem uma história. Foi tudo isso, foi toda essa parada aí. E começou por causa do botão ali direito para dialogar no programa de compartilhar música. Porque eu vi naquele botão direito assim, cara, se eu posso conversar com pessoas do... Porque a internet, pô, ela só tinha 10 anos de internet. Então tinha muita coisa se abrindo, assim. Mas eu confesso que eu enxerguei uma possibilidade de conhecer o mundo quando eu vi isso.
E rolou. Rolou legal. Várias vezes, né, na verdade, assim. Eu fui 9 vezes fazer essas viagens, assim, tocando, assim. Né. Pro Japão, só uma. Mas parece que eu sonhei, na real, assim, porque eu passei o tempo todo de jet lag, assim, fiquei meio abobado. Quando eu vi, eu tava voltando já. Sim, tu não entendi nada. Mas eu parei em Amsterdã antes. Como é que tu te comunicava lá? No Japão? Por mímica. Sinais. Mímica, né? Mímica. Sou bom de mímica. Na verdade, foi assim... nem sei, na real. Os promoters de festival, essas pessoas falam inglês, né? Sim. Então, Tu te vira bem no inglês? Me viro. Fala alguma coisa. Não, tô brincando. Eu falo. What's your name? E aí, assim, ser DJ, produtor e guitarrista, tua função que te dá mais prazer é? Só fazer um parênteses. Naquele primeiro vinil do bonde eram guitarras sampleadas de hard rock. Nesse aqui já não podia ter sample. Então eu toco todos os instrumentos, tudo. Esse aqui, guitarra, baixo, são todos riffs meus. E todas as execuções, porque não podia ter sample, era uma gravadora séria e tal, né? Mas então, a coisa de DJ também, de vez em quando, junta com guitarra, né? Sim, sim. Mas, na real, o que eu mais gosto é tocar guitarra. Fato. Tu tem um trabalho com a Anitta também, não tem? Na verdade, foi um beat, foi pro Snoop Dogg. Tá, mas a Anitta Metido, né? Mas Na real, foi uma história bem bizarra, assim. É um instrumental que eu fiz com o Tropkillaz. O Tropkillaz são os dupla de produtores consagrados. E que o Snoop Dogg quis pra ele. E aí, é a música Little Square, You Beat You, do último disco do Snoop. I Wanna Thank Me. Uau! É o nome do disco do Snoop Dogg. Agradecer. A faixa Little Square, ela é um beat meu e do Tropkillaz. Tá, o que tem a Anitta a ver com isso? Que o Snoop chamou o feat da Anitta pra essa música. E na verdade, passou 3 anos, assim. Eu tinha até me esquecido que eu tinha mandado a ideia pro Tropkillaz. E aí um dia, o Zegon me ligou e disse que o Snoop queria a base. Eu, Tá me tirando. E é bem louco isso. E tá lá, se tu vai nos créditos do Spotify, tem autores da música. Tem a ficha técnica? Tem Frederico. Nem sempre tem, nome, né? Frederico Endres, Larissa Machado, que é a Anitta, o Calvin Brothers, que é o Snoopy, e os Tropkillaz. Tem algo que eu queria ter perguntado para ti enquanto a gente estava falando sobre a comunidade mais diretamente, que é a linguagem, né? Sobre as coisas sobre as quais vocês falavam, que era uma linguagem também muito jovem, né? Acho que é muito adolescente, início da vida adulta, assim. E tu acha que se hoje tivesse surgido a banda, se sustentaria? Acho que talvez pelo conteúdo. A gente é bem malandro, a gente daria uma driblada. Mas assim, é bem difícil isso. A maioria das coisas que aconteceram antes, se o Led Zeppelin surgisse hoje, talvez ele tivesse 1000 plays por música. Sim. Nunca se sabe. Mas a gente tinha uma linguagem de piada interna, né? Então muita coisa. O próprio detetive, né? Então, isso que eu falei. Já começa. Tem muita música que a gente tá fazendo para um amigo e tá se arriando num amigo e tal, e as músicas acabaram ficando conhecidas. É uma piada interna que se espalhou, né? Tem um pouco disso. Eu não sei se daria certo hoje, mas assim como pegar coisa de 25 anos atrás, a maioria não daria certo hoje, eu acho. Né? Não, acho. São outros tempos também. Mas hoje a gente tem uma mente que a gente abre mão de algumas coisas. No começo a gente não abria. Hoje eu acho que muda um pedaço da letra e foda-se, sabe? Eu quero gravar a música, quero que as pessoas cantem. Porque no começo, nosso segundo disco saiu pela Sony. Era o sonho, na época que se precisava muito de uma gravadora, o sonho de toda a banda era ir pra Sony. A gente saiu pelo selo Caos da Sony, que tinha o Planet Rap, Nação Zumbi, sabe? Era muito foda, sabe? E a gente não abriu mão de mudar as letras, sabe? Isso é legal. Artisticamente é muito legal. Mas a gente ficou de fora de um monte de parada da Sony, porque era a gravadora do Skank também, era a gravadora do Jota Quest. E tava nós lá.
os guri lá que não abrem mão de falar palavrão. E perdemos um monte de parada por causa disso. A gente, tá certo, não posso reclamar da minha carreira até hoje. Eu tenho tenho bastante show, mas a gente ficou de fora de um monte de parada por causa das nossas letras escrachadas. Tanto o programa de televisão, como o Planeta Xuxa. Ai, até pode ter sido até bom, né? Eu sei. Mas eu só dei um exemplo, assim, Então, assim, a gente tava na gravadora que colocava os artistas todos a estourar, mas nós sempre tinha um probleminha, um pedacinho de uma música que nos ferrava, sabe? Em rádio também, a gente... não dá pra dizer sofreu, mas a gente teve muito preconceito. Mas vocês tocaram bastante, Tocamos bastante em rádio de Rio e São Paulo, mas preconceito com a sonoridade. É impressionante, porque no Rio eles tinham assim, é rock ou é funk. Aí vem uns caras do Sul fazendo rock com funk. A nossa rádio rock não pode tocar batida funk. Sim, porque é coisa lá dos caras lá, entendeu? Aí... Então, as gravadoras pensavam assim, então vamos tentar emplacar a comunidade nas rádios populares. Aí a rádio popular, sabe o que dizia? Nossa, a rádio não pode tocar riff de guitarra pesada. Então a gente ficava assim, ou a gente se molda como eles querem, ou a gente vai tocar o barco como nós somos mesmo. E foi isso que a gente fez. Optaram por tocar o barco. Como a gente é mesmo. A gente não se tornou uma coisa só rock, ou uma coisa só funk, ou... eu não sei, eu confesso que eu não sei, talvez a gente não tivesse construído esse legado de uma linguagem tão própria que tem muita gente apaixonada pela comunidade e vem falar com a gente, que é a banda da vida, que cresceu ouvindo, que meu pai me mostrou e agora tá o pai e filho no show, ou que marcou a adolescência. Eu não sei se a gente tivesse se moldado, se a gente teria marcado tanta gente. Acho que não. Porque era um pouco também até subversivo, né? Era subversivo. E a geração anos 90 de banda, a gente se formou nos anos 90. Teve uma explosão de liberdade, porque teve o período de ditadura até quase o meio até ali a democracia, acho que veio meio dos anos 80, né? E aí teve eu me lembro, eu tenho um disco da banda Blitz com as faixas arranhadas. Que eram faixas que remetiam a coisas sexuais e que não falavam nada de errado. Depois eu fui ouvir as músicas e eu ficava ali ouvindo arranhado, tentando entender, né? Essa história da Blitz é genial, porque eles mesmos optaram por fazer isso. Foi a banda. Evandro Mesquita me disse. Não, a censura censurou, só que não tinha mais o que fazer. O disco estava pronto. Aí eles riscaram para não ter mais um problema. E também como forma de protesto. Foi uma forma de protesto. Depois acabou, veio a democracia e pode falar o que quiser. Pode, meu Deus, aí veio o Planet Ramp, aí veio o Raimundos, aí veio nós, sabe? Então, assim, era um grito, assim, tipo... Porque a gente cresceu, não pode isso, não pode aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente exagerou em alguns momentos por um excesso de euforia em relação a isso. Tanto nós, e também por ser meio adolescente e inconsequente, né? Tanto nós como... Quer citar um exemplo? Não. Tá. Então não, vamos adiante. Aqueles guitarristas que tiram o corpo fora. Vermelho. Não, as letras não são comigo. As letras com o cara lá. Tá. Eu não fiz nenhuma letra. Mentira. Tem algumas coisas que eu fiz. Tá, mas não tem problema. Vamos adiante. Mas eu acho que tem várias. São tantas que poderia ter mudado. Ficou difícil dizer um pedaço. Não, mas é aquilo que eu falei. Talvez não tivesse construído um legado se tivesse alterado as letras. O que tu trouxe aí? Eu trouxe uma MPC 1000 da Kai, que é um sampler, como eu falei aqui no nosso papo, que eu, nos anos 90, sequenciava com samplers de 30 quilos 20 quilos e 30 segundos de memória RAM. Esse aqui não é muito diferente. Esse aqui é o clássico do funk, do hip hop, MPC 1000, que é uma peça de colecionador, na verdade, mas ela funciona muito bem. Eu toco com ela junto, né, no meu set de DJ, porque eu acho que como eu sou produtor também, eu sei usar isso aqui, eu acho que tem que levar junto para se diferenciar, porque hoje em dia tem muito DJ, né? Sim. Aí tu tem que usar uma parada old school, já que tu é old school, né? Já que tu é...
Prova aí que tu é. Não, né? daí aqui o sample, na verdade, ele não tem som, né? Ele é um sample, tu insere amostras, né? De coisas que reflitam a tua cultura, né? O que tu quer mostrar para as pessoas. Ele não tem... Então para tocar na noite eu jogo aqui fragmentos de coisas e sequencio elas com o dedo, assim. E vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir uma sessão aqui e vou dar uma brincada, pode ser? Aqui pra Leite da Verdade. Muito bom! Demais, demais. Então, isso aí é o princípio, né? O DJ de baile funk clássico, né? O DJ de baile funk raiz usa isso, né? E eu tenho um grande amigo que é um dos precursores, assim, de DJs de baile funk se tornar um produtor, que também, nesse mesmo período que fui pro Japão, essas coisas, o Sunny Pitbull, que é um grande amigo meu, DJ de baile funk desde 1983, mais ou menos. E eu confesso que eu comecei a fazer essa parada ao vivo inspirado nele. Tô dando os créditos aí, todos os créditos pro Sunny. É o cara que me encorajou de tocar sampler ao vivo, digamos assim. Só mais uma brincadeirinha aqui. Vamos lá. Por exemplo, se eu tô tocando num lugar que as pessoas tenham, curtem rock também e tal, aí eu costumo homenagear alguns clássicos do rock aqui junto também. My recital, my recital. I talk around, that's right, on top and tricky. Here we go. Train to rock, train to rock around, that's right, on top. Olha o bonde passando, hein? Olha o bonde passando, hein? Make it, do it, make sense. Agora aqui tu aperta. Harder, better, fast, faster, stronger. Work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Work it, harder, better, faster, stronger. Harder, better, faster, stronger.
Quando toca essa daqui, o baile todinho para. Toca na MPC como se fosse uma guitarra. Faz o sample de guitarra. Faz o sample de guitarra. Bom demais, hein? Bom demais, bom demais, bom demais. Conforme o lugar que eu tô, o que tá acontecendo, onde eu tô DJzando, eu meto um mapeamento que homenageia algumas coisas, né? A música eletrônica, o rock, A galera deve enlouquecer. É É a ideia. É a ideia, é. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu enlouqueço. Então tá bom, então Isso é é o o que mais vale, importante. claro. É. Mas a gente tá rindo, mas é verdade, né? É verdade? É. É o que importa. É real. Fred, obrigada. Ô, de nada. Ah. Eu que agradeço, na real. Capaz, obrigada. Pô, salvou meu sábado. Ah. Valeu. Esse foi Fred Chernobyl. E agora? E agora com vocês, mais um pouco de Florete. Fica à vontade.
Demais, né? Nossa, demais.